Vamos começar, então. Meu nome é Rogério Augusto, eu sou o presidente da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais. Nós estamos começando uma série de webinars, comandados pela nossa diretora científica, Luciana Costa, que se empenhou incansavelmente em montar toda essa estrutura que vocês estão vendo, auxiliada pela Maria Fernanda Abreu, nossa colega de Montes Claros, que tem tendo grande destaque na atuação na sociedade, inclusive responsável para a gente tirar o segundo lugar no último atualizo, né? E a Luciana, para inaugurar essa série, né, ela pegou um tema muito importante, né, de alto impacto, que é essa atualização em contrastes radiológicos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, tanto como espectadores, como aos professores, né, que se dispuseram a abrir um tempo para compartilhar conosco, né, a sua vivência, sua experiência, seu conhecimento sobre esse assunto. Eu gostaria de passar a palavra para a Luciana, para dar prosseguimento ao evento. Obrigada, Rogério. Obrigada pelo apoio de sempre. Rogério tem dado todo o apoio para a gente, deu apoio para que a gente montasse uma série de lives que irão começar pela Sociedade de Radiologia de Minas Gerais a partir dessa. E eu gostaria de começar agradecendo também aos demais membros da diretoria que têm nos ajudado a tentar esse momento, uma nova gestão pós-pandemia. E vamos começar a nossa atividade de hoje. Eu queria inicialmente agradecer aos nossos convidados, a doutora Adonis Manzella, conhecida de todos nós, ao doutor Guilherme Ograf, que está em Portugal, é nosso amigo aqui do Brasil, mas acabou de se mudar para Portugal, e a doutora Paula Barbosa, também conhecida do nosso meio, que vai estar conosco aqui. Bem, o nosso primeiro convidado vai ser o doutor Guilherme. O Guilherme é radiologista de Porto Alegre. Somente. O Guilherme é radiologista de Porto Alegre, atualmente atuando em Portugal, e tem um grande conhecimento em meio de contraste, também faz parte da Comissão de Acreditação do Colégio Brasileiro de Radiologia, a CAD, e responsável hoje, um dos responsáveis pela construção e atualização do PAD. Guilherme, muito obrigada pela sua presença, e ele vai falar para a gente uma breve atualização sobre meios de contraste. Eu gostaria de pedir a todos que estão entrando que, por favor, tentem manter o seu áudio mutado. O nosso objetivo de fazer nesse formato de reuniões é que a gente possa interagir e, no momento também de perguntas, que vocês possam levantar a mão e vocês possam interagir com os nossos palestrantes. Guilherme, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, doutora Luciana. Obrigado, doutor Rogério, pelo convite. É um prazer conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão interessante, pelo menos na minha opinião, né? Eu quero apresentar aqui, então, alguns slides. Acho que vocês já devem estar vendo, né? Se tiver alguma dificuldade na apresentação, por favor, me avisem. Mas a ideia é fazer uma breve revisão sobre meios de contraste à base de iodo, até a parte dos eventos adversos, onde a seguir a doutora Adonis vai conversar um pouquinho conosco também. Então, só para lembrar, né, todos os meios de contraste iodados, eles têm uma estrutura bastante comum, né, um anel benzênico que se conecta com radicais, e esses radicais fazem a diferenciação entre cada um dos tipos de produto que nós temos disponíveis hoje no mercado para aquisição, além, evidentemente, dos átomos de iodo, que são carregados em número de 3 para cada uma das moléculas dos anéis de benzeno. De forma bastante resumida, nós temos basicamente 3 famílias que nós precisamos conhecer hoje, né? A primeira família dos contrastes mais antigos, né, dessa primeira coluna aqui, que são os chamados contrastes iônicos.
São moléculas bem menores, né? Então elas são moléculas que têm uma viscosidade bem mais baixa do que as próximas que nós vamos falar pelo simples fato de serem moléculas menores, mas que têm uma particularidade que quando elas são administradas na veia dos nossos pacientes, elas se quebram. E para cada uma dessas moléculas que é administrada na veia, nós temos 2 partículas osmoticamente ativas. Por isso, né, todos esses contrastes iônicos, eles têm essa característica de terem uma osmolaridade muito elevada, né? Lembrando que a osmolaridade do plasma é em torno de 290 miliosmol, né? Então a gente tem contrastes aí que tem em torno de 1.200 miliosmol, 1.300 miliosmol e assim vai. E nós vamos entender um pouquinho adiante por que isso é importante. A segunda família, que de certa forma substituiu amplamente, e hoje praticamente mais ninguém usa contraste iônico, é a família dos contrastes não iônicos de baixa osmolaridade. O que acontece é que essas moléculas, elas são, ao serem administradas na veia dos doentes, elas não se quebram, então para cada molécula administrada existe uma molécula osmoticamente ativa, e isso automaticamente reduz de forma muito significativa a osmolaridade desses produtos, e isso tem um efeito que nós vamos ver logo a seguir. Obviamente que o tamanho da molécula muda por essa mudança dos radicais, e isso faz com que a viscosidade dessas moléculas acabe sendo maior, e isso tem um impacto também, por exemplo, na forma de se administrar esses produtos. E por fim, uma última família, em que nós percebemos aqui que 2 anéis benzênicos são conjugados, né? E persiste, né, o número de 3 átomos de iodo para cada anel benzênico, mas essa redução, então, do número de radicais e a conexão das 2 moléculas aumenta muito a quantidade de átomos de iodo que está sendo administrado para os pacientes, e por conta disso também a gente tem uma redução da osmolaridade, agora sim, uma osmolaridade que é semelhante à osmolaridade plasmática. Por outro lado, são moléculas muito grandes e, por isso, há um aumento de viscosidade e, eventualmente, uma dificuldade, por exemplo, para a administração desse tipo de produto. Quando nós falamos em os tipos de contraste, a gente também tem que lembrar que eles se relacionam com eventos adversos. E para a gente entender um pouquinho os tipos de eventos adversos, seria interessante dividir já nesse momento da aula os 2 principais tipos de eventos adversos que nós temos. O primeiro deles nós chamamos de reações do tipo alérgicas, que são aquelas reações que não dependem de dose de contraste administrado, ou seja, uma pequena quantidade já é suficiente para desencadear um evento adverso desse estilo. E existe um tipo de evento adverso que é chamado de reação fisiológica, ou eventualmente também pode ser chamado de reação tóxica, e isso depende da quantidade de contraste que é administrado no paciente para que ocorra. Nós vamos entrar um pouquinho mais de detalhes quanto a isso, mas começando, evidentemente, pelo tipo de reação mais preocupante para nós, que seriam as reações do tipo alérgico. Essas reações, elas acontecem quando nós temos um contraste, que aqui é ilustrado por essa molécula, administrado na veia dos pacientes, ele pode ativar ou acessar algumas vias de interação com células do sistema imunitário, né? Então, ou através do complemento, fazendo com que as células do sistema imunitário se ativem, ou através de uma interação direta com a membrana dessas células inflamatórias, ou através do acionamento de sítios de imunoglobulina. O resultado dessa interação é o desprendimento de mediadores inflamatórios, especialmente a histamina, que é quem dá o início, né, para uma cascata de um evento adverso do tipo alérgico. O segundo tipo de evento adverso que a gente falou é o do tipo fisiológico. Fisiológico ou tóxico, ele acontece pela presença daquele contraste em um tecido, seja por uma interação química da molécula com o tecido onde ele se encontra, pela osmolaridade mesmo, ou através de uma ligação molecular ou de uma interação outra com os tecidos. Então, por exemplo, a presença de um contraste dentro do músculo cardíaco pode eventualmente, circulando pela região do músculo cardíaco, pode eventualmente interagir com células de condução cardíaca e causar uma arritmia. A mesma coisa pode acontecer se esse contraste estiver dentro do sistema nervoso. A interação direta pode causar uma convulsão, uma crise de cefaleia, qualquer coisa assim,
e não há uma célula inflamatória envolvida nesse processo de evento adverso. A presença da histamina é muito importante para o desenvolvimento de eventos adversos, e esse é um diferencial muito grande que nós encontramos entre os contrastes iônicos mais antigos e os contrastes não iônicos, que foi aquela segunda família que a gente viu no slide inicial. Esse é um trabalho que foi publicado já lá no ano de 1986, utilizando dois tipos de contrastes. Ok, Camila liberada, meninas. Iônico e um tipo de contraste não iônico. Acho que tem alguém com o áudio aberto, não tem? Bom, agora. Temos dois tipos de contraste aqui nesse gráfico, o contraste iônico e o contraste não iônico, e se mediu, à medida que esse contraste foi sendo administrado nos pacientes, a liberação de histamina. E o que a gente percebe é que contraste iônico tem uma grande quantidade de liberação de histamina quando comparado com o contraste não iônico. E esse, de fato, é o principal evento, né, quando nós precisamos fazer algum tipo de manejo de redução de eventos adversos, é substituir os contrastes iônicos pelos contrastes não iônicos, dada essa diferença de liberação de histamina. E a gente chega em números como esses aqui, que vem de um artigo de 1990, publicado na Radiology, onde foram comparadas centenas de milhares de doses aí de contrastes não iônicos com iônicos, e foi documentado um índice de eventos adversos de aproximadamente 13% em contrastes iônicos e 3,1% em contrastes não iônicos. Hoje em dia, né, os produtos, evidentemente, que eles melhoraram ao longo do tempo, e nós temos dados hoje que dão conta de que contrastes iodados, não iônicos, que são os que a maioria de nós utilizamos hoje, tem um índice de eventos adversos em torno de 0,6%. Quando nós comparamos com o gadolínio, isso ainda é um pouquinho maior do que o gadolínio, né? O gadolínio, em média, é 0,2%, e eu deixei aqui esse número só para um efeito de comparação. Mas uma coisa que é comum aos dois é que a imensa maioria dos eventos adversos a esses produtos tem uma intensidade leve, né? Ou seja, 89% dos eventos adversos à base dos pacientes que utilizam iodo são eventos leves. 8% desses eventos são eventos de intensidade moderada, e em torno de 3% desses eventos são eventos de intensidade mais grave, né? E vamos tentar entender, então, o que significa essa situação. Um evento de intensidade leve é isso que vem descrito aqui, são sinais e sintomas autolimitados, que geralmente não vão ameaçar a vida do paciente e habitualmente não requerem nem tratamento médico. Já os de intensidade moderada são aqueles sinais e sintomas que são mais pronunciados, eles normalmente necessitam de tratamento, e é muito importante isso que vem a seguir, né? Algumas dessas reações, eventualmente, elas podem evoluir para uma categoria de reação grave, se elas não forem adequadamente tratadas pela equipe assistencial. E, obviamente, que o evento de intensidade grave são aqueles que ameaçam a vida dos doentes e podem causar morbidade e mortalidade nesses pacientes. Então, juntando tudo, né, aqui a gente tem alguns exemplos de eventos do tipo alérgico e dos eventos do tipo fisiológico ou tóxicos, divididos por intensidade leve, moderada ou grave. Então, por exemplo, prurido, congestão nasal, espirros, tudo isso são eventos de natureza alérgica, de intensidade leve, né, causados pelos contrastes. E aí nós temos um gradiente de complexidade, até o ponto onde nós vamos ter edema laríngeo, hipotensão e taquicardia, que é o conhecido choque anafilático, né? Então, é importante nós conhecermos essas diferenças e os tipos de eventos adversos que podem acontecer, principalmente para deixar isso registrado no futuro, classificar os nossos doentes e atender eles futuramente de forma mais positiva. Esse slide aqui, se eu tivesse que escolher algum para dizer, fiquem com essa informação de toda a aula, eu diria que é esse aqui, né? Porque esse é um dos erros mais comuns e que mais gera problema nos serviços de imagem. A gente tem um período crítico, que são os primeiros 20 minutos depois da injeção do contraste. Aqui nessa janela de 20 minutos é onde acontecem praticamente todas as reações adversas que podem causar
morte ou um dano mais grave para os doentes. Então, é nesse momento em que nós não podemos retirar o acesso venoso do paciente, nós temos que manter o paciente dentro do serviço de radiologia e não podemos deixar que esse paciente saia para ir no corredor tomar um café, alguma coisa assim, antes de passar dos 20 minutos do estudo da administração do contraste. Se alguma coisa mais grave for acontecer para esse doente, vai acontecer dentro desse período de tempo e nós temos que ter esse doente próximo de nós. Daqui para frente, dos 20 minutos até uma semana, podem acontecer eventos adversos, mas esses normalmente são eventos adversos de intensidade mais leve e que têm tempo de serem manejados com medicações que não são urgentes. Nós não precisamos administrar adrenalina, atropina, qualquer outra coisa desse gênero nos doentes. E é importante perguntar quem são os pacientes que têm um risco maior de ter um evento adverso, né, para nós tentarmos, dentro da nossa anamnese, identificar os potenciais pacientes que sofrem, que têm mais risco. Então, o primeiro tipo de paciente é aquele que tem alguma condição cardíaca, né? Então, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca muito grave, alguma condição que possa fazer com que ele piore essa situação com um simples bolo de contraste, né? Seja pelo volume, seja pela interação daquele contraste com as fibras cardíacas. Então, esse é um paciente que tem um risco um pouco aumentado. É uma condição que contraindica o uso do contraste? Não. Mas nós temos que saber que esses doentes podem eventualmente apresentar mais eventos adversos do que os outros. A asma é a mesma situação. Os pacientes eles têm um risco de desenvolver uma crise de asma. E nós temos que saber como fazer o manejo dessa crise de asma e eventualmente, identificando esses pacientes, ficar um pouquinho mais atentos com isso. Mas também não é uma situação que contraindica o uso do contraste. Outras alergias, aqui ilustrado como uma imagem de uma pessoa com uma rinite, mas pode ser uma alergia alimentar, uma alergia a alguma outra substância que não é contraste, isso aumenta o risco de evento adverso em torno de 2 a 3 vezes. Mas o simples fato de ter uma alergia alimentar ou uma alergia a medicamentos, como por exemplo o sulfa, né, no nosso dia a dia é muito comum essa pergunta, isso também não contraindica o uso do contraste. E aí sim, se o paciente teve um evento adverso ao mesmo tipo de contraste que nós estamos planejando injetar mais uma vez nesse paciente, esse é um paciente que tem um potencial de eventualmente reagir de uma forma mais complexa, e nós temos que tentar entender que tipo de evento adverso foi esse para decidir se ele pode ou não receber uma nova dose de contraste, daquele mesmo contraste que nós pretendemos administrar. Então, aqui a gente divide de novo, né, aqueles doentes que tiveram um evento adverso prévio de intensidade leve, que agora nós já sabemos o que é. Esses doentes não têm uma contraindicação formal para que se use novamente contraste nesse doente. O evento adverso que ele pode desenvolver tende a ser um evento semelhante ao primeiro, né? Então, nós devemos estar preparados para eventualmente atender esse doente na eventualidade dele apresentar aquele mesmo tipo de evento leve, seja um prurido, seja uma reação cutânea leve, o que quer que seja. Naqueles doentes que apresentaram um evento adverso de intensidade moderada, aqui já é um risco-benefício que nós precisamos analisar. Se não há método alternativo, eventualmente não há, então o paciente vai ter que se submeter àquele exame de fato, e nós temos que estar preparados para aquele tipo de evento adverso que ele pode voltar a ter. Existem algumas estratégias também, que eu imagino que vão ser discutidas aqui, que se relacionam com a substituição do produto, né? Ou seja, uma marca de contraste por outro, porque eventualmente pode haver alguma diferenciação aí também, e isso pode evitar com que o paciente desenvolva um evento adverso. E pacientes que tiveram eventos adversos graves, esses aí já têm contraindicação realmente ao uso daquele tipo de contraste, ou seja, se ele apresentou um evento adverso grave ao iodo, né, nós não vamos injetar iodo de novo nesse paciente, nós tendemos a utilizar, por exemplo, o gadolínio nesses doentes, porque nós sabemos que a reação cruzada ela é muito rara de acontecer, o paciente ter evento adverso aos 2 tipos de contraste. Alergia a frutos do mar, né, e alergia a iodo tópico, iodopovidina. Muito se perguntou sobre isso no passado, e hoje os manuais eles deixam bem claro que essa pergunta ela deveria ser removida dos questionários de segurança. Pacientes que têm alergia a frutos do mar ou que têm alergia a iodo, eles eventualmente são
No máximo, aqueles pacientes que têm o mesmo risco de outros doentes que têm outras alergias, como rinite, alergia a sulfa, etc. e tal, e não é uma categoria especial ou que precisa de algum tipo de atendimento diferente do que esses outros tipos de doentes que têm alergias. Quando nós contraindicamos um contraste a algum doente, é interessante, e aqui já puxando um pouquinho da brasa para o lado do programa de qualidade do Colégio Brasileiro, tentar deixar registrado isso, se houve uma contraindicação e por qual motivo, né? Essa é uma informação relevante para o registro do próprio serviço, mas também para algum outro radiologista que eventualmente possa atender esse doente e sabe por que ele não recebeu o contraste naquele exame, né? Então, é importante nós termos a lembrança de sempre fazer essa informação. E para nos ajudar também a decidir se esse paciente poderá ou não receber uma nova dose de contraste no futuro, o programa de qualidade recomenda que se utilize ou se registre o nome do produto que foi utilizado naquele exame, né? Então, se possível, e eu acho que isso é bastante saudável também, não precisa usar, obviamente, o nome comercial, né? Mas dizer que, olha, nesse exame aqui, eu utilizei o gadolínio macrocíclico do tipo gadobutrol, por exemplo. Isso é muito útil para que lá no futuro nós saibamos que tipo de produto aquele paciente utilizou, deu tudo certo ou se deu alguma coisa de errado e como manejar essa situação. Além disso, na eventualidade de o paciente desenvolver um evento adverso, isso é uma recomendação pessoal, eu tenho feito isso e acho que isso ajuda muito também, é colocar uma observação no relatório do exame, dizendo o que aconteceu com aquele doente, como é que ele foi manejado, qual foi o desfecho, né? Então, aqui trago 2 exemplos só, exemplos fictícios, né? Mas, então, após a administração do contraste não iônico, o paciente apresentou broncoespasmo, sem alteração de sinais vitais, foi tratado com salbutamol spray, com resolução completa do quadro. Lá no futuro, se um dia esse doente vier para fazer de novo contraste, o radiologista vai ter acesso a essa informação e ele vai saber como manejar e como resolver isso de uma forma mais saudável do que ficar tentando adivinhar o que aconteceu, porque habitualmente isso não vai para o prontuário, essas informações. A mesma coisa nos dados de baixo. Eu já estou indo para o final, porque a gente combinou hoje que isso aqui ia ser uma revisão bastante os hot topics, assim, então quero só trazer mais 2 lembranças aqui importantes que os serviços de radiologias têm que ficar atento. Primeiro, pacientes com insuficiência renal. A gente sabe que o risco de lesão renal aguda pós-contraste, ele se conecta com o grau de disfunção renal. Então, pacientes que têm estágio 4 ou 5, que é aqueles que têm taxa de filtração glomerular de 30 para baixo, né, 29, até menos do que isso, eles têm risco de lesão renal aguda associada ao contraste estimado em torno de 30%, e de lesão renal aguda induzida pelo contraste, que varia aí de 0 a 17%. Então, nós temos que ter no nosso serviço alguma estratégia para identificar esses doentes e depois tomar as medidas que são necessárias para isso. Nós vamos ficar aqui na parte da identificação. As medidas a gente pode um dia combinar de conversar um pouquinho além, né? Mas é importante lembrar que perguntas como essa daqui, que são as perguntas que são recomendadas pelo Colégio Americano de Radiologia, são muito interessantes para identificar pacientes que tenham perda de função renal. Então, qualquer resposta, qualquer sim para uma desses pontos, história de doença renal crônica, história de lesão renal aguda, cirurgia renal, ablação renal, albuminúria, o diabetes ainda é uma situação opcional, pode ou não pode perguntar. Se o paciente responder sim para qualquer uma dessas informações, nós devemos solicitar um valor de creatinina razoavelmente recente e fazer o cálculo da taxa de filtração glomerular. Pacientes adultos, acima de 18 anos, usamos a fórmula CKD-EPI, agora já atualizada, não precisa mais colocar a raça do doente, né? Nessa fórmula, isso funciona super bem no Brasil também. E para pacientes abaixo de 18 anos, nós utilizamos o Bedside Schwartz, que também é uma fórmula que é útil para população pediátrica. E, por fim,
Só lembrando, meu último slide aqui, em relação às lactantes, né? Então, quando nós administramos contraste endovenoso em uma paciente que está dando de mamar, esse contraste, em torno de 1% da dose que foi administrada na veia passa para o leite, né? E desse 1% que passa para o leite, só 1% poderá ser absorvido pelo lactente. Então, hoje nós sabemos que não é mais necessário suspender a amamentação após uma dose de contraste iodado, e digo também a base de gadolínio também, né? Isso aqui era uma situação que sempre gerava muito estresse nos serviços de imagem. Infelizmente, hoje a gente não precisa mais fazer essas condutas de suspensão da amamentação. Com isso, eu tentei assim, passar rapidamente pelos tipos de contraste, os eventos adversos, como que nós selecionamos os doentes, e alguns pontinhos relacionados à questão renal e das gestantes. E agora eu agradeço pela atenção de todos, deixo aqui meu e-mail à disposição se houver alguma dúvida, e vou ficar à disposição aqui também para as perguntas no final. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, doutora Luciana. Muito obrigada, Guilherme. Você trouxe realmente os pontos principais e pontos importantes para o nosso dia a dia, como a questão de qual contraste nós utilizamos, como trabalhar o laudo, e nós vamos ter muitas coisas a se discutir no nosso debate. Muitíssimo obrigada. E agora eu tenho o prazer de chamar a doutora Adonis Manzella. A doutora Adonis é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo, que me ensinou bastante. A Adonis considero uma grande amiga, parceira na minha gestão no CBR, na última gestão, 2021-2022. Ela é coordenadora do curso de assistência à vida em radiologia do CBR desde 2015. A Adonis exerceu inúmeros cargos na Sociedade de Radiologia de Pernambuco, trazendo vários prêmios para a Sociedade de Radiologia de Pernambuco. E é um grande prazer tê-la aqui conosco. Ela também trabalha em Pernambuco, no Centro Diagnóstico Lucilo Ávila e no Hospital da Restauração. Adonis, muito obrigada pela sua contribuição de sempre conosco, e é um grande prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, Luciana. É um prazer também contribuir com a Sociedade de Minas, do mesmo jeito que vocês têm contribuído com a de Pernambuco, né? Uma troca, trocando figurinhas. Então, eu vou falar um pouquinho exatamente sobre esse tema bastante polêmico, né? Deixa eu compartilhar aqui, que é preparo antialérgico, né? Na verdade, eu te trouxe uma pergunta, né? Ainda tem lugar para a gente fazer preparo antialérgico? Quando Exatamente. Que a gente faz? Porque pela aula do Guilherme, dá vontade de não fazer para ninguém. É verdade isso? Bom, é o que eu considero verdade, tá certo? Baseado em evidências, claro. Não sou eu que estou dizendo, né? Eu não sei se vocês estão vendo a minha tela. Estão vendo a minha tela? Estamos. Não está vendo o slide em seguida da tela, não, né? Porque eu estou com dois monitores aqui, eu não sei se eu estou... Vossa Majestade, com os palhaços do povo que ainda fazem isso. A gente está vendo a tela certa, tá ótimo, Adonis. Adonis, eu te mutei, provavelmente, tá? Ok. Então, essa pergunta, né, que foi feita aqui por Luciana, exatamente, né? Então, vamos ver, né, o que é que a gente tem de mais novo. A gente vai falar sobre considerações práticas, algumas coisas que o Guilherme já comentou, eu vou dar uma puladinha, tá? Mas alguns pontos eu vou frisar novamente. Medidas preventivas, recomendações e algumas mensagens, né, take-home messages. Bom, então, primeira coisa, considerações práticas de segurança. A gente tem que ter médico treinado, capacidade para reconhecer reação e tratar, e disponível no serviço. Isso não quer dizer que tenha que ficar no console, mas tem que estar disponível no serviço.
Isso é importantíssimo, gente, porque eu já ouvi relatos de paciente que foi a óbito e o médico não conseguiu nem chegar no setor. A decisão sobre a injeção do meio de contraste é do radiologista, né? Injetar ou não é do radiologista, e ele deve ser prescrito. Então, isso tudo é importante. A sala de exame deve ter equipamentos e drogas disponíveis para tratar a reação, e o serviço deve ter protocolo escrito. Escrito, gente, é importante ter escrito. Isso, o PAD, né, que Guilherme falou e está por dentro disso, ele recomenda isso aí. E também o importante, no caso de tratamento, a gente ter o pessoal da Braco até Zone, chama assim, tem que ter um Adonis atrás da porta, porque eu fiz um pôster com as recomendações e o tratamento das reações principais. Então, isso você tem que estar visível, porque a gente esquece na hora e porque também, graças a Deus, é raro, como vocês viram o Guilherme falando, a gente esquece como é qual é a dose, como é que a gente vai fazer, né? Então, é importante ter isso na sala. Isso ele já comentou, né, que a supervisão por 20 a 30 minutos, mesmo que o paciente não tenha nenhuma intercorrência, e com a venóclise, tem que deixar a venóclise, numa reação, a gente fica muitas vezes desnorteado, não consegue nem pegar a veia novamente, né? As reações e o agente utilizado deve ser registrado, ele já falou isso, né? Deve ser registrado no prontuário do paciente e também colocado no laudo, como ele citou. Eu também faço isso, tá? Eu coloco se houve a reação, qual foi o tratamento, isso bem resumido e como ele saiu, né? E uma coisa importantíssima, o serviço deve ter mais de um tipo de contraste disponível. Né? Deve ter mais de um tipo, porque uma coisa que ele já comentou, a gente vai frisar muito isso, é trocar o contraste em pacientes que tenham tido uma reação prévia. Então, as decisões antes de injetar o contraste, isso tem que ficar bem explícito. Todos os pacientes devem ser considerados risco, todos. Não é só a gente identificar os fatores de risco no questionário e achar que só esses a gente tem que ter a preocupação, não, todos. E a gente vai novamente falar sobre isso quando falar das reações que Guilherme já citou, mas eu vou fazer uns pequenos comentários. Certificado da indicação precisa do contraste. Se não precisa, não injete. Se não tem necessidade para o diagnóstico de injetar contraste, não faça contraste. Tá? No eventual processo, a primeira coisa que o juiz vai perguntar, e isso já aconteceu, gente, são relatos de casos que realmente aconteceram. Ele vai perguntar, doutora, para esse diagnóstico, a senhora tinha que fazer esse contraste? Aí não precisava, o que você vai dizer? Não, não precisava não. Então ele vai dizer, e por que você fez? Então a gente não deve injetar se não tiver necessidade. Sempre avaliar métodos de imagem alternativos, principalmente nos casos de maior risco, né? Isso não quer dizer que a gente não vai fazer contraste. Não tem, na verdade, contraindicação absoluta para não injetar contraste. E estabelecer procedimentos de informação ao paciente é fundamental. Ele tem que saber como, se a gente vai fazer uma pesquisa, você faz isso. Imagine na situação real de risco. Então, ele tem que ser informado de tudo que pode acontecer durante o procedimento. Isso é importante também, preferencialmente utilizar acesso periférico com gel calibroso, né? Porque a gente vê muito processo por extravasamento, e se o extravasamento deixa sequela, isso é muito importante. Então, o serviço pode ser processado, embora isso seja inerente ao procedimento, né? Mas o serviço pode ser processado por conta de um extravasamento, e às vezes nem tem sequela. Ter previamente determinada política, no caso de complicações. Fundamental, gente, porque se você não agir rapidamente, você não consegue evitar que o paciente vá para uma parada. Eu tinha pedido para ele tocar na osmolaridade, mas tem uma coisa importante também, que é a viscosidade, né, que na prática significa isso das propriedades do contraste, né? A gente viu a osmolaridade, que o Guilherme falou muito bem, e tem uma outra propriedade, que é a viscosidade. Então, a viscosidade, na prática, seria a força necessária para injetar esse contraste através do catéter, e que ela aumenta com a concentração da solução e o peso molecular, e ela diminui com o aumento da temperatura. Então, eu vejo muito serviço que não faz isso aqui, gente. Aquecer o contraste é importante, contraste iodado, certo? A temperatura corporal, porque isso já vai diminuir as reações adversas. Então, você veja que esse trabalho aqui, de 2014, ele fala exatamente sobre a viscosidade e a influência da temperatura. Então, vários trabalhos demonstrando que você aquecer o contraste, você reduz o número de reações também.
tá? E não só tem esse, mas tem o 2018 também, etc. Vários trabalhos demonstrando isso. Então, é importante aquecer o contraste. Vários cursos que eu já fiz, eu pergunto, e alguns serviços não aquecem o contraste antes da injeção. E a outra coisa importante, outra característica importante, para o nosso diagnóstico, inclusive, é a opacidade, né? A opacidade, que é o poder opacicante do contraste, ou seja, dele apresentar o branquinho, né, de realçar, depende exclusivamente do teor de iodo. Então, quanto maior o teor de iodo, melhor a imagem, mas, olha só, a gente vai ter uma maior toxicidade. Então, lembre-se disso na hora que você vai escolher o contraste que você vai usar, porque se você não precisa de uma concentração elevada, não use, porque você está aumentando a chance de toxicidade do contraste. Então, por exemplo, aqui a gente tem um Iomeron 300 e o de 400. Esse foi feito com 300 e esse 400. Esse está muito melhor, é óbvio, todo mundo está vendo. Para alguns exames, como o anjo, por exemplo, é interessante, ou a imagem cardíaca, a gente ter essa concentração mais elevada. E uma coisa que ninguém quase sabe no serviço, às vezes sabe até qual contraste que utiliza no serviço, mas não sabe a concentração. Isso muda protocolo, gente. Então, é importante que você saiba qual é o contraste e qual é a concentração desse contraste. Se ele é mais viscoso, se ele é menos viscoso, porque tudo isso vai impactar na sua imagem, ok? Então, aqui um exemplo, um Opti-Ray 240 e um 320. Veja que o conteúdo de iodo é bem maior, 320, mas a viscosidade, que nesse é 3, passa a ser 5,8, quando você aumenta a concentração, e a osmolaridade, quer dizer, duas propriedades que não são interessantes. Aumenta a viscosidade e aumenta a osmolaridade. Tá? Então, lembrar que é importante você conhecer a concentração do contraste no seu serviço. As incidências já foi falado, eu não vou repetir isso. O que é importante, até para a questão dessa pergunta feita, é que reações, gente, são muito raras, muito raras. Então, você veja que graves, mesmo na época do iônico, era baixíssima. 0,22, isso no trabalho de Catayama. E com as graves... Adonis, seu microfone ele fechou, porque ela fechou de todo mundo. Adonis, você abre seu microfone, por favor? Ok? Todo mundo ouvindo? Perfeito. Ok. Bom, então vamos voltar lá para... Então, veja, um outro efeito importante que vocês precisam conhecer, e eu vejo muito isso do pessoal reclamar, é que quando você troca um contraste, tá? Você muda de contraste, há um aumento relativo de você achar que está havendo efeitos adversos. Eles são super relatados. Isso é o que chama-se de Weber Effect, tá? Foi descrito por Weber em 84, e é muito comum você achar, esse contraste é muito ruim, você trocou um contraste, agora acha que está tendo mais reação. Não é, gente. Vocês têm que ver se estão aplicando, fazendo o procedimento correto, porque, como eu falei, se ele é menos viscoso, se ele é mais viscoso, se a concentração é menor ou maior, tudo isso vai influenciar não só na imagem, como numa eventual possível reação. E com o advento dos não iônicos, o Guilherme já falou, baixou bastante o número de reações adversas. Agora, lembrar que a mortalidade é semelhante. Com iônico e não iônico, isso não baixou, é semelhante. Esses fatores de risco eu não vou citar, já foram citados aqui, mas lembrar também de um outro efeito chamado Lally Effect, foi descrito por Anthony Lally, em que você tem, isso é importante, gente, tranquilize seu paciente, porque a ansiedade é muito comum, um paciente que entra ansioso no exame, ele
apresentar alguma reação, até fazer uma reação vagal. Então, o Lyle ele diz que o fator mais importante, os fatores mais importantes na produção de uma reação ao contraste são o medo e a apreensão do paciente. Então, tranquilize seu paciente, converse antes dele entrar, porque a chance dele fazer uma reação por estar ansioso, por estar com medo do procedimento, é mais alta. Eu não vou repetir isso aqui, ele já falou, que a classificação das reações, tá? Mas lembrar por que isso é diferente com contraste? Por que a gente chama tipo alérgico? Porque elas são imprevisíveis, tá certo? Não requer exposição prévia e a recorrência não é consistente. Então, ela não é uma verdadeira anafilaxia, mais uma coisa que fala contra fazer preparo. Ela não é uma verdadeira anafilaxia. Tanto faz ele fazer uma reação na primeira vez que ele usa o contraste, como ele fazer 10 exames e só fazer no 11º exame uma reação. Então, essa interação antígeno-anticorpo não é comprovada na maioria dos casos. Ela pode ser ou não mediada por IgE, tá? Já essas reações que já foram citadas, quimiotóxicas ou fisioquimiotóxicas, elas estão relacionadas à dose, concentração, velocidade de injeção e o local da injeção. Essas a gente pode interferir, essas não tem jeito, você tem que saber tratar. Né? E lembrar que nem sempre é reação. Então, o paciente chegou para o seu serviço e disse, eu fiz um exame e senti um calor. Normal, gente, isso não é reação. Rubor, normal, isso não é reação. Tá? É inerente ao contraste. Oi. Só um minutinho, eu gostaria de pedir a todos que mutassem o seu microfone, por favor. Nós temos várias pessoas na sala, eu gostaria de pedir a todos que mutassem o seu microfone e mantivessem o microfone mutado. Obrigada. Adonis, por favor, pode continuar. E uma outra coisa que fala contra você usar pré-medicação são as chamadas breakthrough reactions, que ocorrem num percentual alto, gente, 17,1% nesse trabalho. E o que significa isso? O que é esse breakthrough reactions? São reações que ocorrem mesmo tendo sido feito preparo. E as reações podem ser graves e pode também ocorrer óbito. Então, isso não resolve com pré-medicação, certo? Isso aqui, essa classificação de Ring-Messmer, ele falou das reações, mas olha só, 93,1% das reações ao contraste são cutâneas, que podem variar de grau, tá certo? Então, em geral, são reações mínimas. Quem nunca teve um paciente que apresentou urticária? Acho que todo mundo que está aqui nessa live deve ter tido paciente que apresentou urticária. Agora, quando você passa a ter reação cardiovascular ou múltiplas reações, ele tem manifestação cutânea, respiratória e cardiovascular, a chance de realmente ser alergia, aí aumenta, tá certo? Aí realmente pode ser uma reação alérgica, e não tipo alérgica. Mas isso não é o usual. Então, quais são as medidas preventivas? Chegando ao ponto que a gente principal aí. Uso de pré-medicação, botei aqui 3 interrogações, né? Usar contrastes não iônicos, a gente já faz isso na prática, porque ninguém mais usa contraste iônico. Usar um meio de contraste iodado com menor concentração possível, isso é importante, né? A gente já viu que aumentando a concentração, a chance de reação dos efeitos do contraste, né, é maior. Aquecer o contraste, a gente já falou por quê, tem trabalhos mostrando que reduz a reação, né? Utilizar o menor volume possível, gente, sempre, de qualquer contraste, sempre o menor volume possível para o diagnóstico, tá? Para o diagnóstico. Também não é fazer subdose e não ter o diagnóstico. É o menor volume possível para o diagnóstico. Além da gente estar com problema ainda de escassez de contraste iodado, né? Isso aqui você vai melhorar otimizar o seu uso de contraste, você está reduzindo a chance dele fazer lesão renal aguda pós-contraste. Então, quanto menos, e também, Peraí, ainda tem áudio aí. Dela aqui. Peraí, deixa eu só logar no sistema. Pessoal, quem estiver com o áudio ligado, favor mutar. Adonis, vou mutar todo mundo e você desmuta, por favor. Cadê o registro dela?
Ok. Obrigada. Estão me ouvindo? Bom, então veja, se você usa menos contraste, também a chance de você ter um grande volume extravasado diminui, que é outra intercorrência que pode acontecer, né? Hidratar adequadamente o paciente, isso todos. Lógico que você tem a hidratação que é recomendada para aquele paciente que tem taxa de filtração menor que 30, né? E dependendo, em algumas situações, entre 30 e 45, mas isso deve ser feito, né? pelo clínico, o nefro do paciente, mas todo paciente a gente deve tentar hidratar no sentido de, ou pelo menos não desidratar. O que se fazia antigamente era o contrário, né? Quem pegou urografia escritora, lembra que a gente queria que o paciente não tivesse ingestão líquida para que o contraste ficasse mais concentrado. Você veja como os conceitos mudam e hoje isso é uma prática que não é recomendada de jeito nenhum, não fazer em paciente desidratado. E estabilizar emocionalmente o paciente, a gente já falou, né, a importância disso, e sempre otimizar o uso dos equipamentos e da equipe médica. A gente tem que sempre estar com um equipamento bem equilibrado para a gente não desperdiçar, né, não fazer protocolo errado e ter que injetar mais contraste, e a equipe médica também treinada, não só para o exame, como para tratar o paciente. Bom, então aí vem. Há espaço, segundo o ESU versão 10.0, que é uma versão já antiga, né? Mas pode ser canalizado, mas eu preciso de... Ainda tem gente falando, continua assim mesmo? Então, veja, na versão 10.0, que já é antiga, gente, já é de 2019, ele já não recomendava o preparo, tá certo? Pre-medication is not recommended because there is not good evidence of its effectiveness. Então, isso aqui não é recomendado já há muito tempo, tá? Por quê? O que é que eles alegam? Que isso era na época do hiperosmolar, e tá certo. Isso era na época do hiperosmolar. Então, não tem por que a gente fazer preparo antialérgico, e já foi comprovado que para o não iônico isso não alterou, ou não alterou com significância estatística o número de reações, a incidência de reações. Então, sempre lembrando aqui, o ESU ele não recomenda mais fazer preparo. O ACE, ele mantém, mesmo a versão 2023, ele mantém o preparo para algumas situações, tá certo? Adonis, por favor, pode ligar o seu novamente? Ok. Ok, gente. Então, veja. O ACR de 2023 permanece com a sugestão de fazer preparo para algumas situações, geralmente as que têm maior risco, mas sempre dizendo que não existe evidência que seja, do ponto de vista, embasado cientificamente. E vocês vejam, o que eu acho mais contraditório nisso é que ele coloca como preparo de sugestão exatamente o preparo, que eu vou mostrar o trabalho para vocês, do Greenberg, né, que foi de 1984 e 85. Então, o que a gente está usando é uma coisa que foi testada há muito tempo atrás, na era do hiperosmolar. Então, esse preparo com prednisona 3/7 uma hora antes do exame e a difenidramina 1 hora antes do exame, né, a gente não tem difenidramina oral, então a gente troca por algum antistamínico H1, né, pode ser a loratadina ou a fexfenadina. Mas, e aqui a dose da criança, isso aqui não tem eficácia comprovada, tá? Ele também coloca um esquema com metilprednisolona, mas essa gente... Ups, passei aqui. Na verdade, eu acho que não está aqui. Mas esse esquema com a metilprednisolona, a gente não tem oral no Brasil. E o outro esquema que ele coloca injetável, né? Ele coloca esse esquema injetável, mas diz, não adianta você fazer, coloca até 1 hora antes do exame. Não adianta você fazer isso porque não tem eficácia comprovada. Podem ler lá no ACR, que vocês vão ver que ele vai dizer que esse esquema feito 1 hora antes não tem eficácia comprovada e que você teria que fazer pelo menos 5 horas antes de repetir o esquema. Ninguém faz isso, né? Quem faz, eu vejo alguns anestesistas fazerem injetável e querer botar o paciente imediatamente na sala. Não adianta de nada, tá?
Então, infelizmente, eu acho que houve algum problema aqui, que o esquema não aparece, mas está lá no ACE, só vocês abrirem e verem esse esquema. Então, esse trabalho, gente, que foi o trabalho de Greenberg de 84, ele fez exatamente esse esquema, ó, 50 miligramas de prednisona, 50, 13, 7 horas, 1 hora antes, e 50 miligramas da difenidramina 1 hora antes. Acrescentou nesse a efedrina, né? Mas... Oi, alguém falou? Não, aquele... Entendeu? Mas isso aqui foi de 1984, se usava demais o hiperosmolar. Muitos, a maioria dos anos era com hiperosmolar, tá? E esse outro trabalho também do Greenberg, de 84, ele mostrou que tinha uma redução de reação, sim, mas lembrando que aqui se usava o hiperosmolar, coisa que a gente não faz mais, tá? E esse trabalho um pouco mais recente, né, de 91, com Greenberg também, ele mostra o mesmo esquema, né, com o corticoide, né, com a prednisona e a difenidramina, mas diz que com o uso de... o que é que deve ser feito? Usar o contraste de baixa osmolaridade. Por quê? Porque ele comprovou que o fato de você ter um contraste mais seguro, né, era o que deveria ser usado, e não fazer pré-tratamento e não usar o contraste mais seguro. Que realmente isso advém... Ah, tá aqui, gente. Coloquei depois. Então, esse esquema da metilprednisolona nem adianta vocês colocarem, porque não tem oral, e esse aqui com a hidrocortisona, a metilprednisolona e difenidramina 1 hora antes do exame. Isso aqui está no ACR, tá? Mas ele mesmo coloca embaixo que não tem eficácia comprovada. Então, essa meta-análise é uma meta-análise de 2015, ele escreve aqui, ó, que a profilaxia com corticoide não tem, para a reação, né, evitar os efeitos da reação alérgica, não tem comprovadamente, do ponto de vista científico, ela não está comprovada, né, e não previne todas as reações, e a gente viu isso, porque você tem reações que ocorrem mesmo tendo feito preparo. Quais são os efeitos colaterais de você fazer a pré-medicação? Então, a difenidramina, a gente sabe, o H1, ele pode dar sonolência, né? O corticoide, ele pode causar leucocitose transitória, pode dar hiperglicemia transitória, veja que pode aumentar de 20 a 80 miligramas de decilitro em não diabéticos e de 100 a 150 em diabéticos. Para que a gente vai ficar fazendo isso em todo o mundo? Ou até, para que fazer isso? Num paciente desse, você provavelmente nem faria o corticoide, né? Tem um risco potencial de infecção, e outra coisa importante, que isso principalmente nos hospitais, né, você tem um retardo no diagnóstico com a permanência prolongada no paciente, porque você vai ter que fazer isso na véspera. Lembra? 3, 7, 1 hora antes do exame oral, e injetável também ele teria que permanecer mais tempo no serviço. Então, isso são fatores contra você também fazer a pré-medicação. O que é a conduta para um paciente que tenha uma reação prévia, melhor do que fazer pré-medicação? Isso aqui, nesse trabalho de 2016, que saiu no European Radiology, ele diz que usar um meio de contraste diferente, ou seja, trocar o contraste que foi utilizado na época, na ocasião da reação, é mais eficaz que o preparo, gente. Então, é mais eficaz. Isso é uma coisa que ninguém faz. Muito pouco serviço está fazendo isso, porque até nem tem contraste diferente. Trocar o contraste, tá? Então, determinar se o paciente, qual a natureza exata da reação, porque eu falei que se ele tiver alguns efeitos do contraste, efeitos quimiotóxicos, isso não é uma reação. Saber o agente utilizado na ocasião, isso é dificílimo, a não ser que você tenha sido feito no seu serviço, porque aí você sabe qual o contraste que tem. Porque a maioria dos serviços, depois vocês me falem no estado de vocês, não coloca no relatório qual foi o contraste utilizado. Paciente saber qual é o contraste utilizado, o médico do serviço não sabe, imagine paciente, né? Então, reavaliar procedimentos alternativos sempre, se você puder evitar no paciente que tem fator de risco e conseguir fazer o diagnóstico com outro método, você pode trocar e sempre avaliar risco-benefício. Se necessário utilizar o contraste, usar um meio de contraste diferente. O paciente pode ter reação ao contraste por algum outro elemento da molécula, não quer dizer que é iodo,
Tá? Lembrar que o que muda, a diferença do contraste, como o Guilherme já falou, todos têm benzeno, todos têm iodo, mas mudam os substitutos orgânicos. Então, aí é que ele pode ter reação a esse determinado produto. Manter a supervisão médica e certificar-se que drogas e equipamentos estão disponíveis. E também, gente, mais importante, a chave é estar preparado para tratar qualquer reação imediatamente. Ok? Isso aqui eu vou pular, isso aqui está no ESU, versão 10.0, mas ninguém faz isso. Agora, isso aqui é fundamental. Encaminhar, se foi uma reação moderada a grave, que lembra que eu falei que se ela é grave, significa que ela pode realmente ser alérgica, deve ser encaminhado para um alergologista para ele fazer teste cutâneo. E aí, numa próxima vez, você saber, o paciente... se ele faz o teste cutâneo, ele vai ver quais os que ele pode ter alergia, e numa próxima vez que ele for fazer um exame, a gente utilizar outro agente, ok? E, só para finalizar, tratamento das reações agudas, gente, isso todo radiologista tem que aprender a usar, tem que saber qual que a gente tem, qual a via, onde aplicar. Tá? Infelizmente, a gente não tem o EpiPen, nos Estados Unidos eles têm, mas num curso que eu fiz lá, eles já disseram que é caro, a maioria dos serviços não usa o EpiPen. Lembrar que 1 para 10 mil, nós não temos no Brasil, ainda bem, mas tem lá nos Estados Unidos. Nós temos a adrenalina na diluição de 1 para 1000. É essa adrenalina de 1 para 1000 que a gente vai usar IM, tá? IM. Essa dose pode ser dividida, pode ser repetida, a gente, dependendo da reação, vai usar 0,1 a 0,3, uma reação mais grave, como edema de glóte, por exemplo, 0,5, mais IM. Não vá usar IV, não vá, porque isso aqui você vai ter que diluir, não tem no Brasil 1 para 10 mil. E uma coisa que eu quero frisar, 1 para 10 mil, só IV. 1 para 1000, só IM. Ok? E é o tratamento da grande maioria das reações alérgicas agudas, com exceção da reação vagal, que você vai usar a atropina, né? Em torno de 0,6 a 1 miligrama. Então, é importante você, assim que o paciente apresentar uma reação, você fazer esse diagnóstico para evitar que ele vá para a parada e saber tratar se vai usar adrenalina ou atropina. O básico, obviamente, que Guilherme citou um caso em que foi feito a bombinha, né? No caso do broncoespasmo, é o primeiro que a gente vai tentar, é a bombinha, mas se não resolver, vai partir para a adrenalina. Então, as mensagens para casa. Todas devem ser consideradas de risco, porque a reação é imprevisível, é diferente da anafilaxia. Quem tem alergia a camarão, vai ter sempre alergia a camarão. Né? Quem tem alergia, sei lá, a maquiagem, toda vez que usar aquela maquiagem, vai ter. Contraste não é assim, então por isso que é tipo alérgica. A indicação precisa do contraste, né? Avaliar a necessidade do exame, conhecer as principais características dos meios de contraste, isso que foi falado hoje já, pesquisar os fatores de risco sempre, tá? Utilizar a menor dose possível para o diagnóstico, que é fundamental. A mensagem mais importante que tem que ficar aqui é utilizar sempre a menor dose possível para o diagnóstico. Encaminhar para a consulta com o alergologista nos casos de reações moderadas ou graves e sempre estar atualizado, né? Porque muitas condutas mudam e eu me lembro até, Luciana, de uma AVR que eu fiz em BH, e eu disse um monte de coisa que acho que 2 semanas depois mudou. Não foi, saiu a versão 10.0 do ESU, ok? Então, obrigada, gente, e também fica à disposição aí depois para as perguntas. Obrigada, Adonis, muito esclarecedora a sua aula. Nós vamos ter um tempinho para discutir todas essas questões depois. E eu gostaria agora de convidar a doutora Paula Nicole Barbosa. A Paula é radiologista diagnóstica e intervencionista do AC Camargo, e ela vai trazer para a gente uma situação que é nova agora, a partir, inclusive, de um trabalho publicado pelo grupo da Paula, se devemos ou não pedir jejum antes dos exames radiológicos contrastados e se pedirmos, em quais devemos pedir.
Paula, obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Obrigada, Luciana. Boa noite. É um prazer estar aqui com a Luciana Costa. Sou Rogério Augusto, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar na mesma mesa virtual, né? Que é o Guilherme e a Adonis, que sabem tudo de contraste. Eu espero, eu sei que o tema que a Luciana me pediu está em interrogação. Está decretado o fim do jejum antes dos exames contrastados? E aí eu fiz questão de tirar a interrogação e espero convencer vocês de que sim, a gente já pode extinguir o jejum na maioria das situações da rotina. Então, para começar, eu queria contar um pouco da história dessa ideia e por que a gente defende a extinção do jejum, né? A gente sabe que o jejum ele traz várias adversidades ao paciente, né? É o jejum prolongado, e que quando você solicita o jejum para o paciente, normalmente ele não faz a recomendação, ele junta vários exames no mesmo dia, então os exames radiológicos, os exames laboratoriais, e acaba fazendo aí jejuns assim, acima de 12 horas. Existe uma tendência muito grande de todas as sociedades, inclusive as sociedades de anestesiologia, de reduzir aí o tempo de jejum pré-operatório para reduzir o estresse pós-traumático desse paciente, né, sabendo que isso pode trazer benefícios aí na recuperação do paciente, ele ter ficado num jejum por menos tempo. Então, a gente sabe que jejum de líquidos limpos, água, por exemplo, pode ser até 2 horas antes de uma cirurgia. Imagina o que a gente pode fazer para um exame com contraste. Então, a gente transferiu essa ideia, né, das cirurgias. Então, se eu posso reduzir para anestesias e para sedações pré-operatórias, por que não também usar o mesmo racional para radiologia? Então, já existiu na época que a gente começou a pesquisar isso, algumas recomendações, por exemplo, da Sociedade Francesa de Radiologia, dizendo que o paciente ficar em jejum trazia o risco dele interromper as suas medicações diárias, por exemplo, antihipertensivos, antidiabéticos orais, e é verdade, a gente vê vários pacientes chegando de forma descompensada, às vezes, para fazer um exame, porque ele ficou em jejum e não tomou os seus exames, as suas medicações de todo dia. Além da Sociedade Francesa, não via nenhuma recomendação, por exemplo, isso daí é a bula do Opti-Rei na época, que era o contraste que a gente usava, e aí eu não tenho nenhum vínculo ou conflito de interesses, né? Só estou mostrando um exemplo. A única recomendação que a bula fazia era que o paciente estivesse hidratado para fazer o exame, né? Então, por causa do risco aí de nefropatia induzida ou relacionada ao contraste. Então, aí uma contradição, né, de eu manter o paciente em jejum, ele desidratar, e a recomendação de cuidado da bula do contraste é exatamente o contrário, o paciente estivesse hidratado. Então, a gente fez conseguiu publicar esse artigo em 2018, é um trabalho que a gente estudou mais de 3.000 pacientes, 3.206 pacientes em 2 braços, um grupo que fazia o jejum, que a gente estava acostumado a preconizar no serviço de 4 horas, e um outro grupo sem jejum. Foi uma coleta que aconteceu aí em 2 anos, então desde 2013, quando a gente começou a fazer as análises estatísticas e a gente viu, confirmou o benefício, a gente já instituiu isso no serviço, então a gente tem mais de 10 anos aí de aniversário de exames contrastados sem jejum, com sucesso, e a maioria dos pacientes eram oncológicos e estadios mais avançados, e tinha paciente que tinha relatado até quase 24 horas, né? Aí, 22 horas de jejum, que foi o nosso tempo máximo de jejum de um dos pacientes. Então, estudando esses 2 grupos, a gente via aquelas reações esperadas, né? A gente classificou em sintomas esperados e não esperados. A gente viu que a Adonis e Guilherme comentaram, né, que calor, o rash, o gosto amargo na boca, a sensação
da urgência miccional, isso é esperado para o uso do contraste, né? E apenas uma pequena porcentagem dos pacientes tiveram reações adversas, tontura, mal-estar, náuseas e vômitos, então 75 pacientes. Nesses dois grupos, a frequência de vômitos e náuseas, que é o que mais preocupa quem solicita o jejum, né? Historicamente, o jejum foi solicitado antes dos exames porque o paciente podia vomitar o conteúdo do gástrico e broncoaspirar. Então, a náusea aí seria o que a reação adversa mais temida, pensando na aspiração. E a gente percebe que nos dois grupos a frequência de vômitos e náuseas foi a mesma. Quando a gente separou pelo tempo que o paciente ficou em jejum, então em algumas horas, a gente percebeu, e isso foi significativo estatisticamente, que quanto mais tempo o paciente permaneceu em jejum, maior foi a frequência de reações adversas, né? Então, que sim, é prejudicial o paciente estar em jejum e também, quanto maior o jejum, mais prejudicial será. A gente vê que a frequência de vômitos foi bem baixa, 5 episódios divididos em 3 em um grupo e 2 no outro grupo, sem diferença significativa, e 8 casos de reações adversas leves durante a coleta, somente 3 casos dentro da nossa amostra. Então, nada que assuste ou que mude, que possa impactar na sua rotina. Então, vocês podem perguntar se isso teve mais impacto na qualidade dos nossos exames, né? Então, a gente fez uma avaliação num grupo grande de pacientes, 1.204 pacientes nas imagens. Então, a gente avaliou como que estaria a vesícula biliar desses pacientes e o conteúdo gástrico. A gente classificou isso e, lógico, que a gente percebeu diferença nos grupos, era esperado, mas não teve impacto na capacidade diagnóstica e nem na satisfação do solicitante e do radiologista. Então, a gente ficou bem tranquilo, porque isso se confirmou depois da mudança na rotina, a gente já tem mais de 10 anos nessa situação e a gente não teve impacto negativo aí, nem no diagnóstico, nem na satisfação dos médicos radiologistas ou solicitantes. Então, só para um resumo, então, eram grupos semelhantes, que estavam com as mesmas características, fase de tratamento, estadio, idade, gênero. Os sintomas eram piores quanto maior o tempo de jejum, né? Então, aí a gente percebendo que o jejum, de fato, foi deletério para esses pacientes. Náuseas e vômitos foram semelhantes, então, realmente o jejum não teve esse fator protetor. Esse trabalho foi bem interessante, que apareceu no meio da minha coleta, e ele veio reforçar assim, a mesma ideia que a gente tinha. Então, eles distribuíram um questionário para vários serviços, alguns responderam, né, 69 serviços de países diferentes responderam, e a gente pode perceber que não tem nenhuma regra nas prescrições de jejum. Então, tinha já serviço que não fazia jejum nenhum e serviços que tinham restrições de até 12 horas, né? A gente vê aí o Egito, por exemplo. Então, eles também viram que que raríssimas seriam as situações que a gente precisaria do jejum. Então, exames que necessitam da visualização da vesícula biliar, então, por exemplo, colangio, RM, a gente deveria manter o jejum, enterotomografia, entero-RM, gastroscopia virtual, colonografia, lógico que são exames que necessitam do jejum para exame, mas eles ainda são exceção na maioria dos serviços. Quando o paciente for submetido à sedação ou anestesia geral, aí a gente vai usar a prescrição que é necessária para anestesia, que o grupo de anestesiologia recomendar no seu serviço, e a gente lembrar que o mais importante para o paciente não ter o risco de aspiração ou vômito é o nível de consciência deles. Então, se o paciente estiver acordado, ele provavelmente vai conseguir virar e rodar o decúbito
e vomitar sem risco de aspiração, e se ele não tiver com um status normal de consciência, provavelmente ele já vai estar em jejum de prescrição, se ele for um paciente internado. Saíram várias publicações na sequência da nossa que confirmaram nossos achados com casuísticas gigantescas, né? Tem esse trabalho chinês de 127 mil pacientes, alguns em crianças, trabalhos randomizados com metodologia bem robusta, mais robusta do que a gente conseguiu fazer, muito interessante. E para a nossa felicidade, finalmente as sociedades reconheceram que o jejum poderia ser retirado e instituíram isso nos seus guidelines. Então, o Colégio Americano de Radiologia, a partir de 2021, inseriu aí um capítulo falando sobre que o jejum era dispensável, tanto para a tomografia quanto para a ressonância, na maioria das situações. Esse é o capítulo que reforça esse achado, né, que não sendo mais considerado um pré-requisito para os exames contrastados. E logo depois, em 2021, tem essa revisão da literatura muito interessante, que acho que ainda quem tem dúvida, eles estudaram todas as melhorias que o paciente pode ser submetido, os riscos, o desconforto, e acho que é bem esse yin e yang dos pesos que a gente deve sempre ponderar o benefício e o risco e não ficar estacionado nas mesmas rotinas só porque a gente sempre fez, tá? O radiologista tem, como a Adonis falou muito bem, a gente tem que se manter atualizado e desafiar um pouco as premissas de antigamente para beneficiar as rotinas e o paciente. Então, eu acho, sim, que a gente devia retirar o jejum. Para mim, acho que essa história é realmente passado. Então, ele não protege o paciente, não reduz o risco de complicações, né? A hidratação aí que seria mais importante. Então, manter o paciente hidratado, alimentado, reduz, inclusive, a ansiedade, que é risco aí de reação adversa, né? Que aumenta, já é sabido. O paciente mal alimentado, ele vai ficar mais irritado e ansioso, vai atrapalhar, com certeza, o exame. Não, melhora também essa questão do paciente não interromper as medicações, traz mais conforto e melhora o fluxo aí do serviço. Muito obrigada. Muito bom, Paula. Parabéns, parabéns pelo pioneirismo no trabalho e realmente a gente vê os pacientes menos nervosos quando a gente tira o jejum, se está atrasado, eles ficam menos irritados, então é muito bom. Eu queria passar para a Maria Fernanda, que vai moderar aqui, vai trazer algumas perguntas para a gente. Devido ao avançar da hora, nós vamos liberar apenas algumas perguntas, e eu queria, já de antemão, agradecer a todos que estão aqui, porque nós chegamos a ter 260 pessoas nessa live, o que mostra a relevância dos nossos palestrantes. E vou passar a palavra para a Fernanda, então, para ela conduzir, trazer as perguntas do público aí. Parabéns, Paula, Adonis e Guilherme, excelentes aulas. A gente tem várias perguntas, mas como a Luciana adiantou, por conta do horário, vou selecionar algumas. O Marcos Vinícius, ele pergunta sobre a questão da hidratação naqueles pacientes com taxa de filtração glomerular menor que 30. Se ele deve hidratar, principalmente naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca. Se o Guilherme puder responder, ele falou sobre isso na aula, por favor. Claro. Na verdade, assim, nós não entramos em detalhes sobre a questão da hidratação, sobre essas questões relacionadas ao efeito do contraste no rim, porque isso é um tópico que nós podíamos falar aqui bastante tempo, né? Exato. Eu acho que ele pegou a minha deixa, Guilherme, porque eu falei que abaixo de 30 tinha indicação de hidratar. Exato. Mas é isso, né? De fato, são esses os pacientes que têm a indicação de fazer o uso do procedimento de hidratação, que é um procedimento de hidratação que habitualmente ele acontece ao longo de algumas horas, né? Antes do exame, não é ali no momento do exame.
e se preconiza, então, a hidratação venosa, né? Existem algumas rotinas, né? O manual do Colégio Americano de Radiologia e o manual do Colégio da Sociedade Europeia de Radiologia Urogenital trazem algumas receitas assim de como que se faz. Minha opinião é que o radiologista ele deve identificar esse paciente. Nossa função é identificar qual é o paciente que tem o risco de fazer uma lesão renal pós-contraste e fazer uma conexão com o médico clínico, o médico que é o responsável por esse doente, e combinar com esse médico que o paciente precisa fazer a hidratação, e ele conduz, né, essa questão da hidratação, inclusive aí para poder julgar se é um paciente que tem insuficiência cardíaca, que tipo de hidratação ele tem que fazer, como fazer e tudo mais. Mas não vejo como o serviço de radiologia, a sala do exame, como cenário para que isso aconteça. Não sei se a doutora Adonis quer colocar mais alguma coisa, mas... Não, eu concordo. A hidratação deve ser feita pelo médico assistente ou o nefrologista, né? Não pelo radiologista. Mas tem alguns serviços, até ouvindo, né, em alguns cursos, que eles mesmos fazem, né? Como você falou, tem que ser venosa. Antigamente se colocava, bota para tomar bastante líquido, mas a hidratação, nesses casos, tem que ser venosa mesmo, concordo com você. E lembrar que existe ainda a questão de soro fisiológico, o bicarbonato de sódio. Então, a Sociedade Europeia, por exemplo, ela tanto faz usar um como outro, né? O soro fisiológico ou o bicarbonato. Mas isso não é para a gente, isso deve ser para o médico assistente. Ótimo. Alguém quer complementar? Nós temos algumas perguntas aqui em relação à metformina. Qual a conduta de vocês em relação ao uso da metformina? Pode falar, Guilherme. Não, assim, está dentro desse mesmo tópico renal, né? Então, o que nós temos que imaginar? Quem é o paciente que tem risco aumentado de fazer uma lesão renal aguda, né? Então, são aqueles pacientes que têm DCE abaixo taxa de filtração glomerular abaixo de 30. Portanto, se esse paciente, ao receber contraste, faz uma insuficiência renal e estiver utilizando metformina, há um risco de que esse paciente faça uma acidose por conta da metformina. Então, a ideia sempre é que nós tenhamos se um paciente que usa metformina e tiver risco de lesão renal aguda, for usar contraste, que a gente suspenda essa metformina, né, no momento em que esse paciente vai receber a dose do contraste. E nesse caso, seria todos os pacientes, então assim, na prática, né? Todo paciente que tem DCE abaixo de 30 suspende a metformina na hora que faz o exame, né? Depois, em torno de 48 horas, faz uma dosagem de creatinina para ver se perdeu ou não função renal, e aí sim, se estiver tudo bem, ele pode reiniciar. Certamente vai ter alguém aí que vai dizer que quem tem DCE abaixo de 30 não deveria estar usando metformina, né? Isso de fato é uma situação, mas na vida real a gente sabe que isso acontece, né? Infelizmente. Exatamente, não era para estar tomando a metformina. E isso aí, sempre perguntam, Guilherme, porque na bula brasileira permanece aquela história de 48 horas antes e 48 horas depois. Não é, gente, nunca foi, tá? Há anos e anos que eu faço trabalhos e faço cursos, e a gente sempre suspendeu no momento que vai fazer o contraste, porque, na verdade, o que pode acontecer é ele fazer uma lesão renal com uso de contraste e a metformina não ser metabolizada, não ser eliminada. E aí, o que o Guilherme falou, causar acidose, mas não é para suspender 48 horas antes. Então, eles perguntam, mas e aí, se tiver um problema, e tem escrito na bula que é 48 horas antes? A gente tem que lembrar que as bulas no Brasil, tudo no Brasil é muita burocracia, é muito difícil mudar, mas isso, se você olhar em qualquer diretriz, ela não diz que é para suspender 48 horas antes, né? É sempre a partir do momento que você vai usar o contraste. Pessoal, a gente tem várias perguntas que não estão necessariamente relacionadas às nossas aulas. Exato. Eu vou compilar todas elas nesse tempo que a gente está aqui, que tiveram essas perguntas. Nós vamos trazer uma outra live, já convido o Guilherme, acesso venoso central,
e outras questões que a gente teria um dia para discutir, né? Mas garanto a vocês que as que ficarem não respondidas, nós vamos trazer uma outra live para poder esclarecê-las. Vou voltar para a Fernanda. Fernanda, pode continuar, eu só quis dizer porque as perguntas elas estão sendo tão variadas, né, que às vezes a gente sai do tópico que a gente está aqui. É isso mesmo. Eu acho que para a Paula, acho que todos nós estamos convencidos, né, de que o jejum não é necessário. Eu queria saber do Guilherme e da Adonis, como é que é na rotina deles, se eles realmente também já aboliram, e da Luciana, o jejum, na maioria dos casos. Nós abolimos aqui, exceto o abdômen, tá, Paula? Vamos voltar a tentar. Eu acredito que a gente tem uma questão que é quase cultural, né, gente? Mudar a cultura é difícil. E eu vejo muitos de nós, por exemplo, eu tenho colegas que estão na radiologia há mais tempo, outros mais novos. Tem gente que está há mais tempo que morre de medo de paciente com asma. E existe, é difícil você tirar isso arraigado dentro de um serviço. Mas eu entendo que a gente está caminhando realmente para assumir essas condutas mais modernas, tirar o contraste, tirar o jejum e praticamente, né, Adonis, a gente tem que estar preparado para uma reação, mas dada a raridade, não tem muito sentido a gente ficar fazendo antihistamínico ou dando corticoide à torta e à direita sem ter muito critério para isso, apenas como um placebo. Em relação ao jejum, acho que está bem claro também nas diretrizes, né? Porque antes mesmo, porque eu não sei se vocês perceberam, mas a europeia sempre entra antes e o ACR segue. Nós, no AVR, a gente segue muito o europeu, tá? Então, desde 2019, que eles já aboliram o jejum, e só 2 anos depois foi que o ACR aboliu jejum. Então, já está bem claro que não precisa de jejum. Agora, quem pegou IPAC, como eu peguei, a gente, quando fazia o IPAC, a gente já botava o balde junto do paciente para ele vomitar, porque era muita náusea, era quase todo tradicional. Hoje, gente, eu não me lembro do paciente que teve náusea, entendeu? Então, acho que jejum está bem claro, né? A controvérsia vai ficar para vocês, porque para mim eu não tenho nenhuma, absolutamente, eu acho que preparo serve para nada, nunca serviu, tá? Mas a controvérsia é porque tem uma diretriz que tem medo de processo, porque, na minha concepção, e falando com o pessoal que eu fiz esse curso em 2019 no SNA, manter esse preparo aí é uma questão de você dizer para o paciente que você fez alguma coisa que não vale nada, mas que, num eventual processo, ele pode achar que não, isso aqui vai valer. A gente já tem diretriz mostrando que não tem evidência científica para fazer preparo. Não tem, gente. Isso aí, e estamos usando um protocolo de 1984. O protocolo que a gente usa é o de Greenberg. Quer dizer, nem isso mudou, ele já provou naquela época. Quando você usava o não iônico, não alterava, não tinha, estatisticamente não era significante. Alterou, sim, para o hiperosmolar. Então, assim, para mim é perda de tempo e de dinheiro, porque se o paciente vai pagar, né, porque o serviço não dá, ele vai gastar dinheiro. Muitas vezes você vai suspender o corticoide, porque tem as contraindicações, né? Além de você ter... Várias vezes perguntaram com esse protocolo de Greenberg se o paciente estava fazendo pulsoterapia, por conta da quantidade, que é exagerado, né? A gente usa, mas é menos de 24 horas, não precisa desmamar. Mas a gente já ouviu essas gracinhas. É pulsoterapia? Então, assim, e comprovadamente a reação não é anafilaxia. Tem a clínica de anafilaxia, mas não é uma verdadeira anafilaxia. Então, por mim, também, pré-medicação está abolida. Quer complementar alguma coisa, Guilherme? Eu, pessoalmente, também não apoio o uso de pré-medicação e quando posso decidir por não usar, eu decido por não usar. Guilherme, eu só queria deixar uma pergunta aqui para vocês dois.
se a gente conseguir responder rápido, tem uma pergunta sobre, considerando que a estrutura do meio de contraste é do Sandro Fenelon, elas são semelhantes, qual que é o embasamento para a gente trocar a marca de contraste conforme é preconizado por alguns autores? A gente falou isso, quer dizer, eu falei pelo menos, não sei se o Guilherme falou. É igual iodo e benzeno, o resto é diferente. Os componentes que vêm dentro do frasco mudam. A gente não tem que lembrar que, além da molécula, tem o conservante, tem o acidificante, tem várias outras substâncias que estão ali, que, inclusive, mudam dentro do próprio fabricante daquele mesmo tipo de contraste, de um ano para o outro, ele pode trocar o conservante. Então, isso muda o produto, né? Nós injetamos um volume, né? De coisas no paciente que, inclusive, ali dentro tem a molécula do iodo. Então, essa é a lógica. Pode ser que o paciente... Porque iodo não tem como... As pessoas não têm alergia a iodo. Iodo a tireoide usa para fazer hormônio, etc. E tal. Ninguém tem alergia ao metal iodo. Mas o que vem dentro daquele frasco pode acontecer de ter alergia e trocando... aí está a literatura mostrando que resolve, ajuda, né? Inclusive, você falou um ponto importante, Guilherme, porque quando tem uma reação, você comunica ao fabricante, a equipe, né, que vende o contraste, e eles vão pegar esse lote e vão fazer análise, porque é exatamente isso que você falou, pode ser alguma coisa com aquele lote, né? Então, é sempre importante, se você teve uma reação com um determinado tipo de contraste, você avisar a pessoa, a empresa, e ela vai pegar aquele lote que você teve a reação, ela vai fazer análise. De repente, tem nada a ver nem com o produto, o contraste em si, mas como você falou, que exatamente um lote pode não sair igual ao outro lote, né? E Reginaldo está aí para confirmar. Obrigada pelo tempo. Eu vou encerrar a discussão agora, agradecer a todos pela participação, agradecer Paula, Guilherme, Adonis, pelas excelentes palestras. E eu vou passar a palavra para a Luciana para ela encerrar. E gostaria de pedir para todos vocês abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto desse momento e registrar essa nossa primeira live. Começamos com o pé direito, né, Luciana? Com o pé direito, temos 8 páginas. Será que a gente consegue tirar essas fotos? Bem, pessoal, eu queria muito agradecer a todos vocês, a vocês que estiveram aqui conosco. Esperamos trazer mais lives e mais conteúdo que seja de interesse seus. E, inclusive, existe na nossa página da Sociedade de Radiologia de Minas Gerais, existe lá um Fale Conosco e vocês podem sugerir qual tema vocês querem para que a gente possa trazer temas de interesse do nosso associado e das pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada. E só para finalizar, nosso presidente está aí, vou pedir ele para encerrar a sessão. E Adonis, Guilherme, Paula, muito obrigada mais uma vez, sem palavras para agradecê-los. E Guilherme, 1h da manhã já? Muitíssimo obrigada. Dele, Luciana, estou com pena dele. Agradecer a todos, a presença de todos, agradecer aos professores, agradecer ao Guilherme, que venceu o fuso horário, para estar aqui com a gente. A Adonis, a Paula, foi um prazer revê-la e agradecer a todos que compareceram. E principalmente parabenizar a Luciana Costa e a Maria Fernanda, que tanto contribuíram para que esse evento fosse o sucesso que foi. Boa noite a todos.